Pessoal, a gente vai falar agora a terceira parte de atos administrativos. Lembrando novamente que o conteúdo todo a gente vai passar e ele vai dar base para responder todas as questões aí. Então, um pouquinho diferente porque nós mesclamos as questões em alguns assuntos que tinham sido pouca cobrança. Nós colocamos outros que já tinham passado, mas era de suma importância você repisar, revisar, rememorar, ok? Vamos lá, sem mais delongas. Novamente eu vou te perguntar isso aqui, certo? Porque o examinador gosta de cobrar muito isso. E ele gosta de enrolar as pessoas e tem muita gente que acaba esquecendo e acaba se deixando levar pelas falácias do examinador, certo? O examinador é o tal do bico doce, sabe? Aquela pessoa que vai te convencer é o examinador. Então veja, pode ocorrer a perda da função pública quando o ato for contrário a princípios da administração pública. Então nós temos três tipos de improbidade administrativa: lesão ao erário, enriquecimento ilícito e o que? Lesão a princípios. Lesão a princípios podem levar à perda? Resposta: sim, desde que tenha gravidade aí, ok? Então, mas pode sim, ó. Na hipótese do artigo 11, vai ter a perda da função pública, pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração, proibição de contratar com o poder público ou de receber incentivos ou benefícios fiscais e creditícios. Então, quando o que? Atentar contra princípios. Então, pode sim, perfeitamente possível perder a função pública. Novamente, lembrando que é via judicial, certo? Então, não é via administrativa, não perde a função pública por ato de improbidade administrativa, via administrativa, tão somente via judicial, ok? O dever de reparar o dano pode alcançar a herdeiros? Então nós temos dois casos de, normalmente, né, lesão aos atos de improbidade administrativa lá é enriquecimento ilícito, lesão ao erário e terceiro contra os princípios. Lesão contra o erário, foi demonstrado que teve lesão, certo? Enriquecimento ilícito tem que demonstrar que houve, não necessariamente vai ocorrer. Lembra que eu dei o exemplo lá do PRF. E nos princípios também pode ocorrer lesão ao patrimônio, pode. Então vai ter o dever de reparar o dano. Perfeito? Perfeito. Agora veja o seguinte, o João era servidor público, causou lesão ao erário de 1 milhão. O João, vou colocar ele aqui no caixão, ó. O João morreu, tá no caixão. Que excelente desenhador ou desenhista, né? Aí ele morreu, deixou o patrimônio, a herança para quem? Para o seu filho Pedro, certo? João e Pedro. Deixou 1 milhão, lesão de 1 milhão e deixou 1 milhão. Nesse caso, vai alcançar os herdeiros? Resposta: sim, vai alcançar, até o limite da herança. Então veja, se fosse 1 milhão, ele tivesse deixado de herança 500 mil, só ia pegar todos os 500 mil e não ia mexer no patrimônio do Pedro. Se tivesse 1 milhão e passado para o Pedro 1,5 milhão e tivesse que reparar o dano aí em 1 milhão, ia ficar quanto? Ia ficar 500 mil para o Pedro e 1 milhão ia para reparar o dano. Então, limite é até o valor da herança, certo? O limite total. Perfeito? Então
vai ter que observar isso e obviamente vai verificar quanto que ele deve. E o restante, se ele deve 2 milhões de reparação ao dano e deixou de herança 1 milhão, o outro 1 milhão já é Elvis, ok? Não tem como pagar mais, o cara morreu. Então veja, que interessante o artigo 8º. Por que eu digo que é interessante? Na primeira questão que nós formos resolver a respeito desse artigo, eu prometo para vocês que eu vou colocar lá uma carinha de pânico. Porque é muito difícil a pessoa, quando ela vai no senso comum, quando ela vai pensando que sabe da matéria, mas sem ler o artigo, o que está no dispositivo do artigo 8º, ela com certeza ela é uma forte candidata, vamos dizer assim, para errar a questão. Por quê? Veja, olha só o que ele diz aqui, ó, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio, o herdeiro, ok? Então, causou lesão ou se enriquecer ilicitamente. Então, quem o sucessor, lê-se quem o herdeiro, está sujeito às cominações legais dessa lei até o limite do valor da herança. Por que eu digo que se você não ler esse artigo é um forte candidato para errar? Porque quando você olha cominações da lei, a pessoa que entende, que tem uma noção geral da lei 8429, ele vai saber lá que tem o quê? Tem várias penalidades. Por exemplo, perda da função pública. Tem o que mais? Suspensão dos direitos políticos. Proibição de contratar com a administração pública. E proibição de receber benefícios aí creditícios e fiscais. Então veja, aqui ele está dizendo que o herdeiro ele vai estar sujeito às cominações dessa lei. Só que as cominações referente ao que? O valor da herança. Tão somente. Então não há que se falar em nada disso aqui. Porque a pena não passará da pessoa apenada, Constituição Federal. Então ele não vai passar para o herdeiro, o cara precisava ficar 10 anos na cadeia, morreu com 5, vão chamar o filho para completar. Não existe isso, ok? Então aqui mesma coisa, as cominações dessa lei até o limite do valor da herança, ou seja, só recai em cima da reparação do dano. Então, somente no que tange a valor recebido, ok? Então é isso. Pode ocorrer o empréstimo de provas produzidas em ação penal em demandas de improbidade administrativa? Então tem lá uma ação penal, porque elas são independentes, perfeito. Então tem lá a ação de improbidade administrativa, e ele está lá numa ação penal lá respondendo por corrupção, certo? E aqui teve lá uma escuta, exemplo, uma escuta telefônica, marcando aí caracterizando o crime, melhor dizendo, caracterizou o crime, e esse crime teve uma lesão, configurou uma lesão ao patrimônio, ao erário. Então configurou uma lesão ao erário. A minha pergunta é: esta escuta telefônica, ela pode ser emprestada para ser utilizada também na ação de improbidade administrativa? O que você acha? O que você acha que o STJ pensa sobre isso? Se você respondeu que sim, você acertou. Olha só. A jurisprudência desta Corte Superior admite a utilização como prova emprestada em demandas de improbidade administrativa da
gravação de diálogos interceptados em série de ação penal, ok? Então pode, beleza? Então cai questões a respeito disso, cai. São questões mais bem elaboradas para cursos e formações específicas aí, mas cai, ok? Cargos e formações específicas. Quem pode representar a autoridade administrativa para a instauração do processo? Quem pode representar? Chega lá e dizer, ó, tem o fulano lá, o Joãozinho, ele está enriquecendo ilicitamente. Ele tem um patrimônio que é incompatível com a evolução aí dos seus rendimentos. Ok? Quem pode fazer isso? Isto. Olha só. Qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade administrativa, ok? Então, qualquer pessoa. Eu trouxe de propósito o artigo 17, que o examinador, numa questão aí, ele confunde as bolas, porque o 17 é a respeito da ação principal que será proposta. Quem pode propor a ação principal? Ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Agora, qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa para que seja o quê? Instaurada a investigação para apurar a prática de improbidade administrativa. Ou seja, isso daqui, qualquer pessoa no âmbito administrativo, ok? Qualquer pessoa no âmbito administrativo poderá representar é entregar a documentação para a autoridade e instaurar uma investigação contra um servidor por prática de ato de improbidade administrativa, que não se confunda aí com a proposição da ação aí relativa à improbidade administrativa, que só pode ser realizada pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica interessada, ok? Grava isso, cuida com o examinador. Tem uma questão palhaçada que eu vou trazer para vocês aí, a gente vai comentar junto. Quais as condições para que a autoridade administrativa receba a representação? Então vamos lá. Antônio representou a autoridade administrativa o que? Representou atos de improbidade, né? Contra quem? Contra João. Ok? Antônio representou atos de improbidade contra João. O que precisa ter nessa representação? Então ele vai entregar o que? Uma documentação. Certo? O que precisa ter nessa documentação? Basta uma ligação telefônica? Resposta: não basta. Ok? Olha só. Qualquer pessoa, então, poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. A representação será, primeira coisa, escrita. Então, primeira condição, deve ser por escrito. Ok? Ou reduzida a termo. Reduzida a termo significa o cara não sabe escrever, chega lá na repartição, dá o depoimento, fala lá e o pessoal vai reduzir a termo, vai escrever e ele vai assinar, certo? Vai assinar. Conterá a qualificação do representante. Então o representante aí, quem é o representante? Quem representar, qualquer pessoa. Então o representante deve ser identificado, certo? Qualificação, então a identificação dele. Qualificação. Agora esqueci, comi uma palavra, ops.
botar aqui, borrachinha, qualificação do representante. Que mais? As informações sobre o fato e sua autoria. Então tem que mostrar quem é o responsável. Então tem que falar sobre o fato, sobre a autoria e indicação de provas que tenha conhecimento. Então provas que tenha conhecimento, se for o caso aí, ok? E provas. Então veja, não basta simplesmente eu fazer uma ligação, por exemplo, uma ligação anônima lá e estar dedurando alguém. Então eu tenho que, porque é uma coisa séria, ok? Então deve ser por escrito, qualificação do representante, elucidação dos fatos, autoria e provas, ok? Se não atendida as condições aí que a gente trouxe agora, para que a autoridade administrativa receba, receba a representação, ela pode rejeitar. Então, se não for atendida, então não tem autoria, não tem fatos, não tem a qualificação do representante, ela pode ser rejeitada? Pode. Então veja, quando a autoridade administrativa rejeitará, então a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado. Tem que justificar o porquê. Porque ele é meu amigo, não é o caso. Se esta não contiver as formalidades estabelecidas aí que a gente acabou de ler. Então não tem as formalidades, pode ocorrer a rejeição, perfeito? Agora a rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Então pode ser mandado para o Ministério Público. Então veja, o representante, primeiro ele mandou para a autoridade administrativa, ela rejeitou. O representante vai poder mandar para quem? Para o Ministério Público, perfeito? Pode acontecer isso, porque às vezes pode ter até um conluio da autoridade administrativa aí, a depender da situação. O que ocorre quando a representação de improbidade administrativa é falsa? O representante aí, ele pegou e pensou, eu não gosto daquele cara, deixa ele comigo, eu vou fazer logo uma representação contra ele, ele vai tomar pau, que é mentira. Então olha o que vai acontecer: constitui crime a representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então ele está inventando. Detenção de 6 a 10 meses mais multa, ok? Além da sanção penal, ainda pode ocorrer o quê? O denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado, ok? Então não só na esfera penal, mas ao alcançar a esfera civil, no caso de danos materiais, morais ou a imagem. Quem pode propor, olha a diferença, a ação ao judiciário. Então a representação ocorre para a autoridade administrativa. Agora a proposição ocorre para a autoridade judiciária. Certo? Então quem pode aqui em cima, qualquer pessoa. Aqui embaixo, quem pode, nos casos de improbidade, Ministério Público ou pessoa jurídica interessada, ok? Vamos ver. Então, a ação principal terá por rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou por pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar, ok?
Então veja que representar a autoridade administrativa e propor é proposta aí ao judiciário. O juiz ele pode rejeitar a ação de improbidade administrativa? O que você vai pensar? Ah, pode, sim, ok. Se sim, em quais as situações? Por que ele vai rejeitar? Qual a justificativa dele rejeitar uma ação de improbidade administrativa? São 3. Primeira delas, inexistência do ato de improbidade administrativa. 2. A ação ela é improcedente. Não se justifica por algum motivo. Ou 3. Inadequação da via. Não cabe improbidade administrativa no caso. Vai ser outra ação. Então, nesses casos, pode o judiciário rejeitar a ação de improbidade administrativa. Veja, recebida a manifestação, o juiz, no prazo de quanto tempo? 30 dias. 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação. Então, decisão tem que ser, obviamente, fundamentada. Vai rejeitar a ação se convencido, condição, inexistência do ato de improbidade. O ato não existe. Improcedência da ação. Não se justifica, falta de justificação jurídica para o pedido, ou inadequação da via, certo? Você vai verificar que não constitui um ato de improbidade administrativa, então inadequação da via constitui caso de uma ação penal, por exemplo. Então é nesses casos aí, beleza, povo? Assim terminamos e agora vamos verificar aí os crimes. Não pode ser dito crime, são atos de improbidade administrativa, porque é na esfera civil, não é crime. Se crime fosse, seria esfera penal, ok? Então depois a gente vai verificar aí agora o artigo 9, o 10 e o 11, o que configura enriquecimento ilícito, lesão ao patrimônio e atentar contra os princípios, beleza? Um abraço.